Eu estou falando na junção de sistemas de gerenciamento de bancos de dados distintos. Então, imagina lá que o DB2, vou dar o exemplo do Banco do Brasil, tá bom? Imagina lá que o Banco do Brasil usa as informações de clientes no banco de dados DB. Ixi, Maria, ficou ruim aqui, né? DB2, tá bom? Então, o Banco do Brasil usa lá o DB2 CLI, como eu falei para você, para armazenar as informações de clientes, tá bom? Agora, cara, a parada é o seguinte: eu preciso integrar as informações de clientes com as informações de orçamento, por exemplo. Então, imagina que as informações do orçamento, lá do Banco do Brasil, elas estejam num banco de dados Oracle, num deixa eu lembrar do nome aqui. Eu esqueci o nome. Enfim, tem o eu lembrei de outro aqui. DDS, tá bom? Então imagina lá que eu tenho 2 bancos de dados distintos dentro do Banco do Brasil. DB2 e Oracle. DB2 eu tenho informações de clientes e Oracle eu tenho informação de orçamento, né? Eu dei o exemplo do orçamento. Aí, cara, presta atenção no seguinte, olha só que louco. Eu tenho sistemas gerenciadores de bancos de dados diferentes, né? O DB2 em si, ele é o gerenciador de banco de dados, né? O Oracle também é o gerenciador desses bancos de dados. Você pode ter muitos bancos de dados dentro da utilização do gerenciador específico. Você pode utilizar o DB2 como gerenciador e ter uma cacetada de bancos de dados lá dentro. E você tem o Oracle também, que é um outro formato. Eduardo, por que tem formato diferente, Eduardo? É aquela história da especificação, na verdade, é aquela parada do detalhamento, saca? Então, tipo, para as informações do cliente, é mais simples, mais tranquilo armazenar aqui no banco de dados do DB2. Agora, cara, informação de orçamento, eu preciso ter um trabalho um pouco mais rigoroso, preciso ter um trabalho um pouco mais de traqueamento, né? Porque são informações mais sensíveis. Cara, então vamos usar o Oracle? Bora! Então, sacou a conveniência? Olhou algumas características dos bancos de dados, aí a galera decidiu focar no Oracle. Então, é isso que vai acontecer. Agora, imagina aí que você foi contratado, né, por uma consultoria, né, e você agora trabalha na consultoria Deloitte. Beleza? Uma grande consultoria que adora fazer consultorias em cooperativa de crédito, banco, sistema financeiro e por aí vai, tá bom? No mundo inteiro. Uma das Big Four aí, Big consultorias do mundo. Beleza. E aí, cara, o que você descobriu, né? Você descobriu o seguinte, que as informações que você vai precisar utilizar para fazer essa integração, elas estão em banco de dados diferente. E aí, cara, você já deve pensar logo, meu Deus, e agora, né? Como é que a gente vai fazer essa parada? E existem N formas de fazer, tá bom? Agora, a combinação de sistemas diferentes, elas podem ser facilitadas por conta da inteligência artificial. Olha que louco. Isso é uma parada muito massa, porque isso é uma parada, como eu falei, é relativamente recente. Né? Eu vou te mostrar aqui embaixo como que a IA vai entrar nessa história toda, tá bom? Então, expliquei para você diferentes tipos de bancos de dados, tá bom? Para falar para você o que eu vou integrar, né? A integração é a junção dessas informações. E agora eu vou falar para você por que a IA entra nessa história e por que isso facilita demais na hora e por que isso é importante para você, né, como cientista de dados. Olha, você vai estar aprendendo uma parada relativamente nova e você vai descobrir outra finalidade para a utilização dos algoritmos aí, né, de machine learning. Olha que legal, né? E olha só que massa. A inteligência artificial, ela desempenha um papel fundamental nesse processo. Sabe o que ela vai fazer? Ela fornece técnicas e algoritmos para facilitar essa integração. Não só a integração, mas a harmonização e a interoperabilidade dos dados. Como assim, Eduardo? Como a IA vai fazer essa parada? Detalhe aí para mim. Então, de forma mais clara, olha só o que a IA faz. Você utiliza o aprendizado de máquina para fazer predições, para construir máquinas preditivas. Beleza? Até aí, de boa, né? Ótimo. E você sabe que algoritmos de machine learning nos ajuda a fazer extrapolações, a fazer inferências, a fazer predições. Existe uma subcategoria aqui dos campos de utilização aqui da inteligência artificial, conhecido como processamento de linguagem natural.
né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele e você vai entender a importância dele para que fique bem claro onde que a inteligência artificial vai ajudar nessa parada, beleza? Ó, algoritmos de aprendizado de máquina, ele pode identificar padrões nos dados. Até agora faz sentido para você? Se eu consigo identificar padrões para fazer predições, eu posso identificar padrões nos dados e criar modelos que mapeiam automaticamente atributos, ou seja, features, colunas e esquemas de dados de diferentes sistemas. Opa, eu estou falando de um sistema que que usa um DB2, por exemplo. Eu estou falando de um sistema que usa o Oracle, por exemplo, simplificando o processo de integração. Então, olha que massa. Você está lá na Deloitte, e aí você quer fazer esse trabalho de integração de dados de orçamento e de clientes. Só que, cara, quando você pega ali a documentação, a arquitetura de dados de um DB2 CLI e de um DB2 de um Ora DDS da vida, você vai ver que dentro de cada um desses sistemas, de cada um dessa arquitetura de dados, tem milhares de tabelas diferentes. Às vezes tem uma cacetada de bancos de dados dentro deles diferente. E como que isso pode ser facilitado? Utilizando a própria inteligência artificial por meio de machine learning para identificar os padrões. Né? Os padrões, você sabia que o banco de dados em si, ele também tem o que a gente chama de metadados, né? Que são dados dos dados. Né? Então, por exemplo, nossa, Eduardo, fiquei confuso agora. O que é um metadado? Então, o metadado, ele é como se fosse a informação dos dados. Então, imagina que você tenha lá um banco de dados dos clientes, e aí eu também tenho uma informação armazenada em metadados que me mostre que eu tenho aqui uma tabela 1 de clientes e ela tem, sei lá, não sei quantos atributos, não sei quantas colunas. Eu tenho uma tabela 2 que tem não sei quantas colunas. Isso tudo aqui, ó, são dados sobre os meus dados. São as informações... Ah, quase derrubei aqui o Instagram. São as informações sobre as minhas tabelas, os meus bancos de dados. Então, olha só que massa. Se eu tenho essa informação estruturada, eu também consigo utilizá-las para fazer a identificação de padrões. Olha só, pensa lá no, por exemplo, num K-means da vida, onde você faz agrupamentos de acordo com as features, né? Você não faz agrupamento lá com K-means, se você já está mais acostumado, já é mais Jedi, você sabe que eu estou falando de um algoritmo de aprendizado de máquina, né? O K-means, e que ele também pode ser utilizado para encontrar padrões. Então, isso aqui, cara, é uma parada muito louca. E aí, isso aqui ajuda a fazer o quê? A integração de uma forma mais simples. Eu encontro aqueles bancos de dados, aquelas tabelas, aqueles esquemas, aqueles atributos que são mais semelhantes entre si, né? E fazendo isso, eu posso facilitar o meu processo de integração. E facilitando o meu processo de integração, é claro, eu ganho em inteligência, né, na hora de extrair as informações mais precisas, tá bom?